Tudo bem. Bom, durante essas 3 semanas, né, que houve esse recesso, né, da parte de vocês, né, da parte da tarde, eu andei pensando aqui uma maneira, né, de fazer com que a gente trabalhasse o conteúdo um pouco mais leve, né, no sentido de informações e tudo mais, né, e, e aí, assim, a gente vai começar a trabalhar ao C5. E aí eu vou compartilhar com vocês aqui o plano de curso para a gente poder entender, né, como que vai ser feito, né, essa, essa parte aqui de planejamento. E a ideia é fazer um planejamento de atividades, né? Deixa eu compartilhar aqui, a gente já vai trocando uma ideia. Aí. Está aí. Bom, vocês estão vendo na tela aí, né? Sim, professor. Sim. Beleza, então vamos ver a UC aqui respectiva, né? Deixa eu ir direto nela, que aí já facilita. Aqui. Então, bom, sejam bem-vindos, né, novamente, né? Espero que vocês tenham descansado, né, a cabeça, né, essas 3 semanas, para que a gente consiga voltar, né, às atividades aí normais. Eu lembrei aqui, antes de de começar o assunto aqui propriamente dito, vou passar algumas informações para vocês no sentido de como está sendo, né? Quais são as informações que está rolando aí e o que a gente tem de atualização em relação à pandemia, né? Da parte do Senac. Já é de conhecimento de todos que o Senac adotou os regulamentos, né? Do governo do estado. Então, as decisões estão sendo tomadas pelo governo, estão sendo seguidas e cumpridas pelo Senac, né? A orientação que vem do governo para nós é mais ou menos assim, né? Que a retomada ela tem que ser gradativa, gradual, e tem que respeitar a questão da zona, né? Zona em qual a região está, né? E aí eu estava dando uma olhada nos procedimentos, né, normativos, e aí fala-se que nós temos que ficar durante 28 dias na mesma fase, sem ter mudança, né, de fase, para que haja uma retomada nas atividades, né, educacionais. Algumas universidades elas já optaram por cancelar o ano letivo 2020 e dar sequência somente no ano que vem. A maior parte da escola municipal e estadual ainda não tem assim uma definição de como vai ser, de uma regra geral. Escolas particulares, tem algumas escolas particulares que estão retornando, né, de uma forma gradual, porém,
uma orientação que nós temos é que a parte educacional, esse plano de retomada do governo, a parte educacional ainda não foi definido praticamente nada. Então, nós não sabemos como que será essa retomada gradual, né, das atividades, né, conforme é falado, né? E então, fala-se do retorno o retorno às atividades em setembro, né, dia 8 de setembro, porém, dia 8 de setembro, em Salto, comemora-se, se eu não me engano, comemora-se, né, o aniversário da cidade no dia 8 de setembro, né? 7 de setembro cai numa segunda, dia 8 de setembro cai numa terça. Então, retornaríamos, né, às atividades aí no dia 9 de setembro, que é numa quarta-feira. Porém, nós não temos ainda uma definição se realmente vai ser nessa data o retorno. Por quê? Devido esse tempo, né, de 28 dias que a região, né, tenha que estar aí na faixa amarela ou verde, né? E a gente está vendo aí pelos noticiários que a zona verde, né? Não sei se é zona que fala. Deixa eu ver aqui só um minutinho. Faixa verde, zona verde. Só um minutinho, gente. Deixa eu ver como é que está a situação aqui da nossa situação aqui, né? Ai, ai. É fases, tá, gente? Desculpa, tava falando faixa, mas é fases, tá? Então, nós estamos aí na fase, né? Aí, atualização dia 31/7. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então, nós estamos aí, essa aqui é a atualização, nona atualização, dia 31/7, né? Que foi sexta-feira. Nós estamos aqui nessa região aqui de Sorocaba, né? Então, nós ainda estamos aqui na fase laranja. Então, a última atualização que foi sexta-feira, nós permanecemos aqui nessa região aqui de Sorocaba, né? Nós estamos aqui, considerado então laranja. Aí aqui está falando a questão das fases, né? Academia de esporte, salão, consumo, comércio, serviços. Ó, olha para vocês verem, tanto é que não tem nem indicação da questão de atividades educacionais, tá vendo? Demais atividades que geram aglomeração, né? Nem cita, né? Mas aí, ó, o que eu tô falando para vocês é assim, ó, a respeito aqui dos 28 dias, tá vendo? A classificação da fase, no mínimo 28 dias consecutivos. Professor, aulas práticas aí um pouquinho para cima de onde o senhor está. Aulas práticas em grupos suspensas. Mas aí aqui tá falando de academias, né? Ah, Academias de esporte, todas as modalidades e o centros de nosso ginástica. é o quê, professor? Então, o nosso é atividades de educação. Nem aparece aqui.
Tá vendo? Shopping center, galeria, estabelecimentos, comércios, serviços, bares, restaurantes, salões de beleza e barbearia, academia, de esportes, né? Eventos, convenções e atividades culturais, e aqui, né? Estaríamos aqui, né? Tanto é que, tá vendo? Eles nem têm orientação ainda para isso. E até na fase verde, ó, tá vendo? Então, assim, a gente está aguardando, né, decisões, e aí fala dessa questão, né, de que tem que permanecer durante 28 dias na mesma fase, para poder ter uma liberação, tal, né? Então, gente, a gente está aguardando, né, decisões. Aqui tem bastante informações, né, no site aqui, quais são as diretrizes sanitárias. É bem bacana, eu andei dando uma olhada no site. Se você digitar na internet, você vai cair no site aqui do governo, né? SP Plano São Paulo chama, né? Então, é o que a gente está tentando entender, né? Analisando aqui como que está a situação, né? Aqui a gente já viu, né, que a nossa região aqui está, né, na fase laranja ainda, né? Então, assim, nós estamos aguardando decisões do governo para poder retomar, né, as atividades, né? Uma orientação que veio quinta-feira passada, através de uma reunião, né, com o diretor, né, da escola, né, aqui de Salto, fez um repasse, né, para todos os funcionários, que vai ser mais ou menos assim. No dia 31 de agosto agora, né, cai numa segunda-feira, o setor administrativo retorna às atividades presenciais, né, lá dentro, da unidade, né, só que com uma restrição de somente 20% do efetivo e com uma restrição de carga horária de somente 4 horas por dia. Então, eles vão trabalhar na parte da tarde, da 1 às 5. 20% somente do quadro de funcionários. E ainda por cima, com uma série de regras, né, e orientações em relação a distanciamento, utilização de máscara e álcool gel, não vai poder utilizar o bebedor com com o jato virado para cima, vai ser inutilizado, né, só vai poder utilizar o bebedor com aquele jato para baixo, né, para poder encher garrafa. As mesas que estão próximas, eles vão distanciar para poder não ficar muito próximo. O pessoal da limpeza, essa semana aqui nós começamos a realizar os treinamentos com eles, né, em relação à questão dos procedimentos, né, de limpeza, higienização, até porque eu sou da CIPA, né, então eles pediram para que a gente ajudasse nesses treinamentos. Não vai poder tirar máscara em momento algum. Para entrar na unidade, vai ter que fazer aferição ali de temperatura, e vai ser iniciados os testes, né, os testes rápidos de detecção do vírus no funcionário através daquele SWAB, né, que é o método que vai no nariz lá, né, nariz e garganta e tal. Então, todos vão ser testados, tem uma série de regras, né, e orientações, e principalmente o pessoal da limpeza, que eles vão ter que estar utilizando uma série de EPIs específicos, né, para proteção biológica. E essa semana aqui a gente vai estar passando umas instruções para elas, né, para poder orientar, né, treinar quanto à questão do uso correto,
tem um protocolo de orientação que veio de São Paulo para que elas cumpram esse protocolo. Então, assim, inicialmente, agora no dia 31 de agosto, alguns funcionários da unidade vão estar lá, só que do administrativo. Da área educacional, não foi falado absolutamente nada como seria esse retorno. Então, inclusive, foi até uma coisa que eu falei para o pessoal da noite. Gerencia a ansiedade, né? Cuida dessa ansiedade aí, porque a gente não tem certeza de que em setembro realmente retorne, justamente por essa questão aí do vírus, né? Ele ainda está se propagando de uma forma um pouco mais rápida do que o normal, né? Algumas cidades não saindo da faixa da fase onde estava, que é um problema, né, para nós. Eu acredito que a gente não vai conseguir sair dessa fase laranja aí tão já. Não sei qual que é a opinião de vocês, né, em relação a isso. Então, assim, como que vai ser o nosso processo educativo aqui, né? Vamos continuar realizando as atividades remotas, né? Fazendo aí as atividades síncronas, que são as aulas via Teams, né? Segunda, quarta e sexta, né? Das 2h30 às 4h30, mais ou menos esses horários. O início sempre se dá 2h30, tá? O término pode ser antecipado um pouco ou a gente vai até o horário proposto, né? E de terça e quinta, as atividades assíncronas, que são as pesquisas, né? A elaboração de trabalho, uma leitura de um texto, uma, um trabalho em grupo que deve ser feito, e nós vamos continuar da maneira com que nós estávamos trabalhando acordado, né? Que são esses dias aí, tá? E como que nós entramos na UC 5, né? Como que vai ser as nossas atividades, né? Dentro da UC 5. Então vamos lá. Alguma dúvida aí, gente? Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, professor. Boa tarde, pessoal. Tranquilo, professor. Tranquilo, Tiago, professor. Boa tudo tarde, bom? Thiago. Como é que foi Tudo bom, mini férias, recesso? Foi boa, cansativa, trabalhando bastante. Mas foi bom, graças a Deus. Bom. A gente tem que erguer a mão para o céu que nós estamos com saúde, né? E estamos de pé, né? Chegamos nesse ponto, né? Chegamos nesse ponto, né? Hoje eu acabei de saber aqui de uma colega que saiu do Senac, né? Ainda a gente não sabe se foi um pedido dela ou uma dispensa, então gera sempre aquele mal-estar, né? Sabemos aí que o processo não é fácil, não está sendo fácil, principalmente para vocês e também para nós, né? Graças a Deus, eu tenho que erguer a mão para o céu, porque eu tô com a turma de vocês e também com a turma da noite. De uma certa forma, eu estou cumprindo a minha carga horária, né, como docente, só que tem colegas que os cursos, né, eles estavam para ter início, e bem no começo da pandemia, né, em março, foram canceladas as turmas que estariam abrindo, né, vamos falar assim. Então, esses colegas aí acabaram não tendo turma para trabalhar, não tendo aluno para dar aula, né? E alguns, eles seguem desde março, né? Sem dar aula, né? Praticamente só auxiliando, né? Uma vez ou outra, né? Em alguma coisa, mas a maior parte da carga horária de atividades deles está sendo fora de sala, né? Não tendo turma. E isso é uma questão muito séria, né, para nós, né, que somos docentes, né, porque nós dependemos de uma turma.
Então, eu agradeço a Deus, né, por ter começado a turma com vocês logo em fevereiro, né, e tá também com a turma da noite, porque para mim, de certa forma, não está sendo tão impactante em não ter turma. Mas tem colegas que tá sem turma, né, tá sem dar aula desde o começo da pandemia. E a gente sabe, né, gente, todas as empresas no mundo, né, estão em processos aí de redução de custo para poder ficar de pé, para poder abrir. Tem empresas que já fecharam, né, acabaram mandando embora todos os funcionários. O professor Fábio, né, de cozinha, né, o Fábio Ligório lá, que dá aula no técnico em cozinha. Ele trabalhava numa padaria em Campinas, era chefe de cozinha lá numa padaria, né, de Campinas, no Cambuí. Cambuí, pelo que eu ouvi falar, é um bairro meio que nobre, assim, em Campinas, né? Essa padaria tinha 200 funcionários. Você ia falar alguma coisa, Cristiano? Não, essa lá em Cambuci, quando eu trabalhava pela Heineken, eu ia levar documento lá, é só top mesmo, é pessoal top. Parece que fica numa regiãozinha meio que nobre, assim, ali, né, em Campinas, né? Eu não lembro o nome da padaria, não sei se é padaria Cambuí, não lembro o nome. Mas assim, eles tinham 200 funcionários, né, na padaria, e ele acabou passando no processo para dar aula no Senac, então ele meio que estava dividindo dele, né, trabalhando lá e também dando aula com a gente lá no Senac. E eu falei com ele hoje, que ele também tava de férias, aí ele falou para mim que ele só está no Senac porque a padaria mandou praticamente quase 80% dos funcionários embora e ele estava para o meio. Então ele reduziu bastante a questão de salário, né? Tinha muito evento que ele pegava também, né? Que ele, como ele é chefe de cozinha, ele tinha, ele faz, né? Alguns eventos particulares, né? E acabou caindo, não tendo mais evento para fazer. Então ele falou que reduziu bastante, sim, a questão salarial, né? E com eles também é um pouco complexo, porque a turma deles é turma que precisa da prática também, né? O nosso, a gente toca teoria aqui, né? Vai realizando alguns estudos de caso, né? A gente tenta ao máximo passar ali uma realidade, mas o técnico em cozinha tem a parte teórica, sim, mas a parte prática também tem. E por estar em, em em pandemia, né, não podendo ter essas atividades, então acaba comprometendo também a área dele, né? Enfim, então, né, agradeço a Deus porque nós estamos aqui, né? Estamos de pé, com saúde. Espero que isso passe logo, né? Não sabemos quando, mas que, se Deus quiser, em breve, né, estaremos aí juntos, né? Porém, enquanto não estivermos juntos lá na unidade, né, no presencial, vamos tocar aqui pelo remotamente mesmo, né? E aí vamos começar aqui a falar um pouquinho sobre a questão da UC6, da UC5, né? Desculpa. Pessoal, a UC5, ela tem uma característica de ser uma UC que vem tratar, assim, sobre a questão do acidente, incidente e doença, tá? Então tem esses três termos aqui, ó: incidentes, acidentes e doenças, tá? É uma UC de 108 horas, denominada aí UC5. Chegamos não no meio do curso, mas cumprimos já uma boa jornada, né? Passamos aí por diversas, né, situações de aprendizagem, né? O C1, 2, 3 e 4, né? Com bastante informações, agregando bastante conhecimento para nós. E aí nós chegamos num momento do curso aqui que ele é um momento do curso que fala sobre a questão aí dos acidentes, né? Acidentes e doenças, né? A gente lida com isso dia a dia, né? O técnico de segurança lida com essa questão no dia a dia, tá? A- as empresas, como elas estão assim num processo
de execução de uma determinada, de diversas atividades, então tem pessoas ali executando as atividades, existe ali a propensão ao acidente ou à doença. Então a gente vai estudar um pouco sobre esse mundo, né, do que é isso. Vamos ver um pouquinho aqui sobre a questão de normas e regulamentos, né, sobre a questão da investigação, do registro e controle de incidentes, acidentes e doenças, legislação previdenciária, né, sobre os acidentes, conceitos, tipos, teorias, metodologia de investigação e acompanhamento de ocorrência, elaboração de relatórios. A gente tem aqui o nexo técnico epidemiológico, o FAP, o SAT e também os formulários 3, 4, 5, 6 da NR4. Tá? E também, gente, algo que de um certo tempo para cá vem se falando bastante, que é a questão do E-Social. Vamos trabalhar a questão de metodologia de avaliação e controle de perdas. Vamos executar alguns cálculos de perdas, né? Aqui dentro desses formulários aqui. Nada para se espantar, tá? Para a gente poder entender, né? Como que é feito o cálculo de um acidente, né? Quanto que financeiramente a empresa perde? Como que é a taxa de frequência, a taxa de gravidade? Existe algo relacionado a isso? Falar um pouquinho sobre a questão da insalubridade e periculosidade. Fiscalizações e penalidades, sim, né? A gente está sempre aí. Metodologia de investigação, né? A gente tem algumas metodologias, né? Vou falar um pouco sobre a árvore de causas, né? Tipos de ferramentas, aqui é o uso, né, de ferramentas, câmera, treino, entrevista, checklist, aqui é quando acontece um acidente, né? A gente utiliza algumas ferramentas para poder investigar. Técnicas de investigação e a questão da reabilitação, né, para funcionários pós-acidente. Se eu não me engano, na turma de vocês, o Gilson, né, Gilson? Que é de reabilitação pelo INSS, né? É isso mesmo? Sim, professor. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. O Gilson vai contribuir também, né, sobre esse fato. Como que foi o procedimento burocrático, né, Gilson, para poder você estudar novamente, né? Isso. Aí quando for chegar mais ou menos nessa época aí desse assunto, aí você puder compartilhar a sua experiência, né, com todo mundo, vai ser bem bacana. Aí, além dos conhecimentos, né, que aqui é o chá, né, conhecimento, habilidades e atitudes e valores, né, é o famoso chá, né. Dentro dos conhecimentos, dentro das habilidades, desculpa, tem que ter essa habilidade aqui, ó, comunicar-se de maneira assertiva, redigir textos, relatórios, procedimentos, mediar conflitos, né, nas situações de trabalho, identificar os aspectos no próprio trabalho que interferem na organização, demonstrar criatividade nas propostas de ações corretivas, realizar análise de risco, analisar as etapas do processo de trabalho. Então, tudo isso daqui diz respeito às habilidades que vocês deverão concluir, né, ao longo desta unidade curricular. E aí tem aqui as atitudes e valores, né? Colaboração e desenvolvimento de trabalho em equipe, flexibilidade nas diversas situações de trabalho, atenção e responsabilidade nos procedimentos de avaliação. Então, gente, a gente tem que se atentar não somente à questão dos conhecimentos, tá? Mas sim também nas habilidades e nas atitudes e valores. Estava assistindo uma palestra esses dias. Cadê aqui? Estava assistindo uma palestra esses dias, né? E o palestrante falou uma coisa que realmente, de fato, isso acontece mesmo, né? No dia a dia de uma organização, né? No dia a dia das empresas, né? Que é o trabalhador, né? O trabalhador, o profissional, ele pode ser exímio, excelente, técnico. O cara é um excelente técnico,
Porém, quando ele não se relaciona, falha, né, nesse relacionamento interpessoal, ele pode ser mandado embora. Então, exímio técnico, porém péssimo em termos de comportamento e trabalho em equipe e relacionamento interpessoal. Então, o que as empresas estão buscando, né? Elas estão buscando esse profissional que se relaciona, que se comunica e que tem ali um bom relacionamento interpessoal. É uma vertente do técnico em segurança. Por quê? Porque a gente está associado aos diversos setores da empresa, né? Nós estamos ligados a praticamente todos os setores da empresa. E quando a gente está ligado a todos os setores da empresa, a gente tem que se relacionar com todos os setores da empresa, né? Por mais que a gente não goste muito, né, daquele fulano de tal que trabalha no setor X, a gente quando entra, né, dentro da empresa, passou o cartão, né, o crachá lá, pôs o dedo lá na digital. Hoje em dia já não está podendo mais, né? Crachazinho mesmo. A partir daquele momento você se coloca ali como profissional, realiza suas atividades, né? Independente se gosta ou não gosta, porque a questão de relacionamento interpessoal pega bastante. Então, no plano de curso, nas habilidades aqui, atitudes e valores, tem a questão, né? Tem essa questão, né? Que é a colaboração, tá? No desenvolvimento de trabalho em equipe. Então, saibam valorizar, né? Saibam trabalhar essa questão, né? Porque os profissionais hoje em dia eles estão sendo cobrados muito sobre isso. Então, a gente vai ver, gente, esses elementos da competência, né? Aqui, toda essa carga aqui de informação, né? Que está no conhecimento, as habilidades para fazer, né? E a gente só consegue demonstrar habilidade fazendo, tá? Então, vão ter algumas atividades aí para serem executadas, e a parte comportamental, né, que é a atitude e valor do técnico em segurança, né? Tá? As avaliações, elas são baseadas nos indicadores, tá? Indicador é o que indica, né? Indica o quê? Indica se o aluno ele está tendo ali um bom desenvolvimento, né? Então, o indicador número 1 fala assim, ó, o aluno consegue analisar incidentes e acidentes, ele consegue definir medidas corretivas, ele consegue avaliar potencial de perdas e danos de acidentes e incidentes, ele consegue calcular e registrar perdas e danos, conforme aqui os formulários, né, 3 e 4 da NR4. O aluno ele consegue utilizar método específico para investigação de cada tipo de incidente e acidente. Ele emprega ferramentas para auxiliar na investigação, coleta e tabula informações. Então, esses indicadores são os indicadores que eu tenho para fazer, para fazer uma correta avaliação de você, né, como aluno, tá? Bom, gente, então vamos mergulhar, né, na UC5, 108 horas de carga horária. Nós vamos distribuir elas aí por algumas aulas, né? E aí a gente vai pensar aqui na questão do planejamento, tá? Eu gostaria de começar com vocês ouvindo algumas experiências, né? Que já vivenciadas por vocês em relação aos acidentes de trabalho ou doença, né? Também, né? Gostaria de ouvir vocês aí. Então, podem abrir o microfone aí para compartilhar as experiências. Professor, no meu caso, por exemplo, o que eu fazia na empresa, minha profissão, aí para mim ter feito esse negócio do INSS é porque não conseguia mais executar aquele trabalho que eu tinha na empresa. A dificuldade tinha. Certo.
E nessa empresa onde eu trabalhava não tem outro tipo de, por exemplo, um setor que eu poderia trabalhar, porque ela era pequena. Ah, tá. Então, por isso que eu tive que estudar, fazer um curso, para que, por exemplo, abra vagas em empresas maiores, onde eu posso estar trabalhando. Sim. Alguém mais quer compartilhar como que foi experiências, né, vividas, né, sobre acidentes e também doenças, né? Professor, no meu caso, como eu adquiri essa doença no trabalho, eu tenho hérnia de disco na coluna e acabei adquirindo no trabalho, foi feita até uma avaliação com o médico do trabalho referente a tudo isso, essa situação. E aí eles iam me mudar de função, né? Eu já tinha a carta do médico com restrição a peso, tudo. Aí o que foi conversado? Então, já que o problema de tudo isso seria o peso, eles me colocaram na pediatria. E aí faz uns 2 anos e meio, quase 3 anos, que eu nunca mais travei da coluna. Às vezes nós pegamos um pesozinho que não tem jeito, né? Mas aí eles fizeram isso comigo, melhorou até a minha situação de negócio de peso, coluna, porque eu travava direto, eu não podia carregar peso, porque eu travava direto da coluna. Então, foi conversado com o médico do trabalho e eles fizeram essa mudança para mim. Eu fico agora mais na pediatria, né? Para mim, ajudou bastante. E como que se deu a questão? Como assim? Você fala a questão da doença Do- adquirida no trabalho? Isso, como que você acha que foi desencadeado, assim? Através de peso mesmo, só. Carregar peso, paciente, transferência de ambulância, tudo isso. Transferência do leito para a maca, da maca para o leito, transporte, tudo isso aí. Tirar paciente de dentro do carro. Certo. No teu caso foi uma doença, né? Não foi Isso. não foi um acidente propriamente dito, Não, né? não. Foi uma doença relacionada ao trabalho. Eu acabei adquirindo dentro desses 11 anos que eu trabalho na Unimed já. Legal. E, e é legal ver realmente de fato a diferença, né, gente, entre o que é a doença e o que é o acidente, né? E também o que é o incidente, né? Então nós vamos ter essas três, né, definições, né, que aparentemente parece simples, né? Para o leigo, acidente e incidente é a mesma coisa. E doença é a mesma coisa também, né? Doença profissional e doença do trabalho são a mesma coisa, mas na verdade não são, né? Então a gente vai perspassar por esses assuntos, né? Por esses conhecimentos, para que a gente consiga assimilar, né, essas informações. Nós lidamos diariamente com esse assunto dentro de empresa. Infelizmente, tem empresas que acontecem acidentes praticamente todo dia, então o técnico de segurança ele acaba se envolvendo ali todos os dias, né, com acidentes. Ele inicia, ele realiza praticamente todo o processo acidentário, né, desde do primeiro atendimento até a finalização desse processo complexo, né? Porque o acidente ele pode acontecer hoje, mas ele não vai terminar hoje, né, para nós, né? Ele só vai terminar quando o médico, né, e as condições forem favoráveis, né? Então, assim, esse mundo ele passa por uma série de esse assunto ele passa por uma série de
atividades dentro do SESMIT, né, que faz com que o profissional desenvolva essa rotina. E é necessário criar uma rotina, né, um protocolo de atendimento a acidentes e incidentes, doenças, né, dentro das empresas, para que, com isso, se tenha assim uma forma, né, um jeito de trabalhar. Então, eu sei que quando acontecer um acidente dentro da empresa, eu preciso fazer isso, né? Então, tem uma série de coisas que eu preciso realizar para me poder executar, né, a minha atividade profissional como técnico de segurança. Com isso, a gente faz um fluxo, né? Então, existe um fluxo, né, de informações para que esse processo seja facilitado, né? Então a gente olha ali naquele fluxo e a gente sabe o que aconteceu, o que vai acontecer na sequência, qual tarefa tem que ser realizada, qual tarefa tem que ser desempenhada, quem que eu vou envolver, né, nesse processo. Então, assim, existe assim um procedimento, né, que tem que ser cumprido para que o profissional execute, né, muito bem a sua rotina. O assunto em si, gente, sobre acidentes, incidentes e doenças, a gente vai ver nessa UC5, né, na essência. Então, para isso, existem algumas orientações normativas, né, e de legislação que nós temos que entender, que ler, né, fazer a leitura dessa legislação e fazer ali o entendimento dessa legislação. Então, a gente tem três regulamentos básicos, né, que eu vou passar para vocês, que inicia, né, o nosso estudo sobre esse assunto, tá? Que é o básico, né? O básico que a gente precisa saber. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Aqui. Isso aí. Então, nós, né, precisamos desenvolver, né, um estudo sobre as normas regulamentadoras que tratam sobre o assunto, o regulamento da Previdência no caso, né, Previdência Social, né, ou mais famoso INSS. Uma NBR, uma norma brasileira de regulamentação, número 14.280, que também trata sobre o assunto, tá? Então, eu vou só introduzir as informações aqui, os conceitos, tá? E aí a gente vai falar sobre esses assuntos aqui mais profundamente na aula de quarta-feira e nas aulas seguintes, na verdade, tá? Então, normas regulamentadoras que tratam sobre o assunto. Então, se a gente pegar, né, a NR4, que fala sobre o SESMIT, né? Lá na NR4 tem um item
tem vários itens lá, né, que fala sobre as atribuições, né, do SESMIT, né? Então, o item 4.12, tá? Item 4.12, deixa eu aumentar aqui para facilitar para vocês. Então, item 4.12 da NR4, tá? Fala assim, ó, compete aos profissionais integrantes do SESMIT, tá? Letra A. Aplicar os conhecimentos de engenharia e de medicina ao ambiente, ao ambiente de trabalho e a todos os seus componentes, inclusive máquinas e equipamentos, de modo a reduzir até eliminar os riscos ali existentes. Aí, fazendo a leitura aqui, dando sequência, né, para resumir a questão, vamos para a linha H, tá? Então, grifem no livro de vocês aí, NR4, item 4.12, a linha H, I e J. Tá? Então, essas três linhas trata da questão dos acidentes. Então, na linha H, fala assim, ó, analisar e registrar em documentos específicos todos os acidentes ocorridos na empresa ou estabelecimento com ou sem vítima e todos os casos de doença ocupacional, descrevendo a história e as características do acidente e ou doença ocupacional, os fatores ambientais, as características do agente e as condições do indivíduo portador da doença ou do acidente. Então, aqui na linha H, fala analisar e registrar em documento específico todos os acidentes ocorridos na empresa. Tá? Acidentes e doenças, tá? Então, nós, profissionais da área de segurança, nós temos que analisar e registrar esses acidentes, tá? A análise se dá por meio de algumas ferramentas de análise, tá? O que a gente vai estudar, eu vou passar algumas ferramentas de análise para vocês, mas o que a gente vai, de fato, se aprofundar no estudo vai ser a árvore de causas, né? E também uma técnica chamada 5 porquês. Tem também uma outra técnica, né, uma outra ferramenta chamada diagrama de Ishikawa, né, que é a famosa espinha de peixe. Então, eu vou passar, assim, 3 ferramentas de análise para vocês, tá? Onde nós vamos estudar, né, através de casos, e aplicar essa ferramenta de análise, tá? Registrar mensalmente os dados atualizados. Então, aqui tem, ó, analisar e registrar. Tá, beleza. Analiso com base nas ferramentas e registro. O registro está aqui, ó, na linha aí, ó. Registrar mensalmente os dados atualizados de doenças, de acidentes, de doenças e agentes de insalubridade. Deixa eu ver se é isso aí. Doença, agentes de insalubridade, preenchendo no mínimo os quesitos dos modelos dos mapas constantes nos quadros 3, 4, 5 e 6, devendo a empresa encaminhar um mapa contendo avaliação anual dos mesmos à Secretaria de Inspeção até o dia 31 de janeiro, tá? Esse item aqui, gente, sofreu uma atualização, tá? Que esse mapa aqui, ele não precisa ser mais enviado ao Ministério do Trabalho, protocolado lá, né? Até no dia 31 de janeiro, a gente tinha, né, até essa data, né, nós tínhamos até o dia 31 de janeiro para protocolar esses documentos lá na Secretaria, né, no Ministério do Trabalho, referente ao ano anterior. Tá? Então, hoje, nós temos que fazer esses mapas, porém, nós não precisamos ir lá entregar, nós temos que só deixar à disposição da fiscalização. Tá?
E J aqui, né? Manter os registros que tratam a linha H e a linha I na sede do SESMIT, sendo livre escolha da empresa o método de arquivamento e recuperação, desde que sejam asseguradas as informações, as condições de acesso e registro e entendimento de seu conteúdo, devendo ser guardados somente os mapas anuais por um período não inferior a 5 anos. Tá? Então, esses documentos aí, né, os mapas, né, os quadros 3, 4, 5, 6, eles devem ser arquivados no mínimo 5 anos, tá? No mínimo, tá ok? Então, embasamento sobre o assunto dentro das normas regulamentadoras está através da NR 4 em seus quadros 3, 4, 5 e 6. Vamos falar um pouquinho sobre o regulamento da Previdência. Estou passando bem por cima, tá, gente? Porque a gente vai destrinchar isso aqui nas aulas seguintes aí. Regulamento da Previdência Social, né, que é o INSS. Então, o INSS, gente, tem uma lei lá, que é a Lei 8.213, 91, 8213 de 91, que fala que essa lei, né, 8213, né, 8.213 do dia 24 de julho de 1991, dispõe sobre os planos de benefício da Previdência Social e da outras providências, ok? Então, a gente vai fazer uma leitura dessa lei. Tem em alguns artigos aqui específicos, né, que fala sobre saúde e segurança no trabalho, né, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, aposentadoria especial, tá, que a gente vai auxílio doença, que mais? Salário família não envolve a gente tanto, né? Pensão por morte também não, né? Aí é uma orientação mais administrativa, né? Mas vão ter algumas aqui, auxílio acidente, tá? Então vão ter diversos assuntos aqui que está relacionados a nós, né? A questão da emissão, né? Da CAT, que é a comunicação de acidente de trabalho, se dá por meio dessa lei, tá? É a lei 8.213/91 do INSS. Ok? E aí temos então a NBR 14280. Bom, essa NBR 14280, gente, ela veio falar sobre... Vocês veem que estou abrindo tudo pela internet aqui, né? Então tá tudo na internet, tá disponível, né? Para vocês fazer download. Essa NBR, né? 14.280, ela tem o título, né? Que fala sobre... ela é de 2001, tá? NBR 14280 de 2001. Fala sobre o cadastro do acidente de trabalho, procedimento e classificação, tá? Então, aqui tem diversas informações que diz respeito a nós, que nós temos que consultar para chegar, fazer uma análise, uma investigação e um relatório técnico, né, baseado em normas e procedimentos, tá? Tem algumas metodologias, né? Tem algumas nomenclaturas
aqui nessa norma que a gente precisa utilizar quando for fazer ali a análise, né? Tá? Então é importante. E aí tem os exemplos aqui, os modelos, né? Que a gente vai falar, que é aqui os modelos, né, de relatório de investigação e análise de acidente. Então aqui eles dão alguns modelinhos, né, para a gente poder utilizar como base, para poder fazer a nossa ficha, né, de acidente. Tá? Então tem esse modelo aí e tem mais um outro. Aqui, Eu dei uma relatório pesquisada de... aqui, professor. Eu achei umas fichas de comunicação de acidente, umas fichas de cálculo do custo efetivo do acidente, se foi um custo de só com, se foi custo de produtos, material, se foi danos físicos. Tem bastante, achei bastante planilhinha legal. Isso, são essas informações mesmo. Aqui, ó, tem até um esqueminha, né, para assinalar, né, onde foi a lesão. Quantidade de dias perdidos, né, quantidade de dias debitados, a gente vai estudar isso aí. Beleza? Então, essa NBR 1480, ela vem falar sobre o cadastro de acidentes. Tá. Beleza? Deixa eu mostrar para vocês aqui o que é, né, esses quadros aqui, né, que houve, acredito eu que tenha tido essa dúvida aí, né? Esses quadros aí são o que a gente chama aqui, né, o quadro 3, 4, 5 e 6. O quadro 3 vem falar sobre os acidentes com vítima. O 4, doenças ocupacionais. O 5, a questão da insalubridade. E o 6, acidentes sem vítima. Tá? Então, vamos abrir o 3 aqui. Quadro 3, então mais ou menos esse é o modelo, né? Esse é o formato do quadro, né? Aqui a gente preenche acidentes com vítimas, né? O responsável pelo preenchimento, a data do mapa e a assinatura. Aqui a gente vai ter os setores, aqui tem várias linhas, tá, gente? Porque as empresas, aqui só está como exemplo uma linha, mas como tem vários setores nas empresas, então vai ter várias linhas aqui, né? Vários setores aqui, né? Número absoluto de acidentes por setor, número absoluto com afastamento menor ou igual a 15 dias, número absoluto sem afastamento maior que 15 dias, número absoluto com afastamento, aqui é com, tá? Não sei porque está um S aqui, é com. Número absoluto com afastamento maior que 15 dias. Número absoluto sem afastamento, índice relativo total de empregados, dias homens perdidos, taxa de frequência, óbitos, índice de avaliação da gravidade. Então a gente vai estudar, né? Vai fazer alguns estudos de caso, contendo algumas informações para fazer o preenchimento desse quadrinho aqui, tá? O quadro 4, né? Fala sobre as doenças ocupacionais. Aí aqui a gente vai registrar a doença ocupacional detectada, né? Por um exame, tá? A partir do momento que foi comprovada a existência da doença, o médico do trabalho tem que notificar, né? Para que seja incluído, né? Essa doença aqui nesse mapa aqui, tá? Então, o tipo de doença, quantos casos teve da doença, qual o setor, né, desse trabalhador que pegou a doença, o número relativo de casos, né, aqui é um índice, tá? Quanto maior
pior, né? Vamos falar assim. Número de óbitos devido à doença, número de trabalhadores transferidos para o setor, número de trabalhadores definitivamente incapacitados, tá? Então, vão ser preenchidos aqui nessa linha. O quadro 5 fala sobre a questão da insalubridade, tá? Aqui a gente vai identificar qual é o setor, né? Contém ali a insalubridade constatada, que tipo de agente que gerou a insalubridade, tá? Qual a intensidade ou a concentração do agente que gerou a insalubridade. Aí aqui a gente coloca aquela definiçãozinha, né, do final da NR15, que é aquela tabelinha lá, onde fala dos anexos, né, da NR15 e qual a porcentagem, né, da insalubridade a ser paga, né? É aqui que a gente vai colocar. Número de trabalhadores expostos, quantidade deles. Tá? Então, quantos funcionários estão expostos naquele setor identificado por aquele tal agente e qual a concentração e intensidade. Quadro 6, acidentes sem vítima. Tá? Então, aqui a gente vai colocar qual setor, quantos números de acidente, quanto que foi a perda material avaliada, né? Calculada. Aqui a gente tem uma fração, né? Que é o acidente sem vítimas dividido pelos acidentes com vítima. E observações diversas aí pertinentes. Lembrando que essas informações que esses quadros, né, desculpa, eles devem ser assinados pelos integrantes do SESMIT. Então, com isso, gente, então a gente finaliza aí a nossa aula de hoje, trazendo aí essas informações que a gente vai trabalhar. Na quarta-feira, nós vamos realizar um planejamento das atividades. Eu já vou deixar vocês cientes, né, de qual procedimento que vai ser feito, de como a gente vai trabalhar, que vai ser mais ou menos assim. Então, vocês vão ter, né, deixa eu criar aqui, com vocês vendo, né? Então, cada um de vocês vai ter um canal aqui dentro da sala, tá? Por exemplo, por enquanto, a sala de vocês não tem aqui, vocês ainda não têm canal aqui, tá? Mas eu vou adicionar, tá? Deixa eu ver como é que faz aqui. Adicionar canal, tá? Então, ali eu vou colocar o nome do canal, vou colocar o nome da Elisandra. Aqui eu vou colocar somente que é privado, né? Quando eu coloco que é privado, somente ela vai ter acesso a esse canal. Beleza. Então tá criado aqui, o Elisandro, tá criado aqui o teu canal, tá? Sim. Então, como que vai se dar nosso desenvolvimento a partir de hoje, né? Isso aqui eu já estou trabalhando com os alunos da noite. Então, como que vai se dar? Então, esse canal aqui vai ser uma ferramenta de comunicação entre eu e você, né? Onde aqui vai conter quais são as postagens, né? Quais são os assuntos que tá rolando aqui de dúvida, de orientação, de correção de trabalho, de atividades, entre outros, né?
Como, por exemplo, né, vou colocar um exemplo aqui. Boa tarde, Alessandra. Por favor, verificar a atividade X, incluir atividade X. Cadê X? Isso. Incluindo tais orientações, tais informações, né? Melhor. As informações. Aí eu vou colocar as informações aí. Tá? E aí eu dou um Enter aqui, já enviei essa orientação para ela. Alessandra, me responde aí. Dá um OK ou um oi, ou vou verificar. Manda aí para mim. Você recebeu aí, né? Professor, no celular, como que eu encontro ele? Você vai localizar a sala, né? Ah, tá. Nas equipes, né? Você vai em equipes, aí você vai localizar a sala de vocês, aí vai ter o seu canal aqui, ó. Ah, tá. Eu encontrei aqui minha sala. Aí você vai ver minha mensagem aí, né? Aí dá um OK aí, só para... Não tá aparecendo aqui para mim. Vai nas postagens. Postagens. Eu tô até tentando entrar aqui no computador para ver se fica mais fácil. 3 respostas aparecendo. Se você aqui da Bruna, deixa eu ver. Arquivo, anotações, tinha que estar aqui no geral. Isso. No geral não vai ter, tá? Não, Você né? você tem que entrar no teu aqui, ó. Então, na hora que tá aí, ele não tá aparecendo para mim. Você não recebeu essa mensagem? Não, não tá nem aparecendo que criou, ó. Ah, tá. Pode ser que ele ainda não apareceu. Ah, tá. Pode ser. Tá? Pode ser que ele ainda não apareceu, devido à questão do sistema, né? Mas vamos Aham. seguir aqui. Tá. Aí aqui, ó, vai ter uma área aqui, ó, que são os arquivos, né? Então a gente vai ficar entre postagem e arquivos aqui, ó. Aí essa parte de arquivos são os arquivos que eu vou subir para vocês, tá? Eu vou criar aqui uma pastinha. Essa pastinha vai se chamar UC5. Então todos vocês vão ter o canal e quando vocês entrarem em arquivos vai ter a pastinha da UC5, tá? Aí lá na pastinha da UC5 eu vou carregar para vocês já. Eu vou carregar diversos arquivos, né? Mas eu vou colocar aqui só para vocês verem como é que funciona esse processo, né? Eu vou copiar a pasta, esse arquivo aqui, ó, que é NDR 1480, tá? Então ele está aqui, ó, carregando. Que está sendo enviado. E aí ele já está na sua pastinha, tá? Ah, tá. Eu estou tentando aqui, até agora não apareceu nada ainda. Assim que chegar, eu dou um Pode ser que ele esteja ainda carregando. Aí, se você quiser visualizar esse arquivo, é só você clicar no arquivo. Que aí ele já está carregado aí. Tá? Aumenta aqui a visualização, né? Para mim apareceu aqui, professor geral. Isso, O arquivo que o senhor colocou. a
aparece para todos. Daí é o que o senhor... Vocês conseguem ver. No arquivo já aparece o que o senhor postou agora. Ah, tá. Na geral? Na geral. É engraçado que não Material era para de aparecer aula. na geral, né? Material de aula. Vamos ver aqui. Material de aula. Não tem nenhuma pastinha com meu nome, não apareceu Ah, ainda tá. não, tá só no geral mesmo. Ainda não subiu, né? Ainda não foi, não. É que, na verdade, ele não vai para cá, né? Aqui são Mas ele... aqui são outros arquivos, né? Tá? essa pastinha não é para estar vindo aqui. Essa pastinha aqui, ó, ela tá no geral aqui, que o geral é para todos, todos veem, né? É o que a gente visualiza, né? As aulas, tá vendo? Ó? Fica tudo aqui no geral, postagens. E esses arquivos aqui são os arquivos que todo mundo vê, tá? Que foram algumas atividades que a gente fez, executou, né? Faz até tempo que a gente não trabalha isso, ó, desde abril. Mas o que eu quero mostrar para vocês é essa questão de você ter o teu canal, porque só você que vai visualizar, tá? Eu acredito que ainda não deu para visualizar devido à questão de sistema, né? Tá? Mas vocês Porque para mim entenderam? apareceu mesmo ainda não. Eu entendi sim, professor. Tá, é importante que todos entendam esse procedimento aqui, porque a gente vai trabalhar baseado nesse, subindo arquivos aqui para essa pastinha 5 aqui, tá? O C5. Ok? Eu coloquei esse arquivo aqui para vocês visualizar como que foi o processo, né? De colocar o arquivo aqui. Tá? Beleza? Dúvidas aí? Não, Beleza, Era então. entendi. tudo, professor. Flávio, mas a Capitão, nossa ferramenta de comunicação lá pelo WhatsApp, ela não vai ter mais? Vai. O WhatsApp é mais informações rápidas, né? Do dia a dia, tá? Alguma notícia, alguma coisa que eu quero compartilhar com vocês, com todos, né? Aí eu coloco lá no WhatsApp ou que vocês também queiram compartilhar. Agora, atividade sendo feita, né, executada, vai ser tudo colocado nessa pastinha aí no teu canal, tá bom? Apareceu a pastinha aqui, eu atualizei a página no computador, apareceu para mim. Ah, legal. Mostra aí para a turma aí. Ou responde lá que eu vou compartilhar aqui. Professor, então os trabalhos vão ser entregues aí ou não mais no e-mail? Isso. Aí, assim, se todos vocês, né, conseguir fazer olha lá, a Alessandra está mostrando o canal Ela tá dela. aparecendo aqui, ó, para mim agora. Isso. Clica aí no Ficou teu. aqui mesmo em equipes, né? Isso, equipes. Aí apareceu o meu. Aí o geral aí é para todos, aí o teu. Aí clica aí nele aí. Clicou? Não consegui ouvir, repete, por favor. Você conseguiu entrar ali? Estou tentando, mas não consegui, não. Ele não abre? Não, ele abre, porém, ele não apareceu para mim aquela pastinha que você colocou do arquivo. O arquivo lá que você enviou, só apareceu só a conversa. Você foi em arquivos?
Ó. Apareceu só a conversa. Lá em cima, tá vendo? Ó? Tá escrito arquivos, ó. Isso. Ah, tá. Aí vai carregar a pastinha, o C5. Ainda não tem nada não, aparentemente. Tá carregando ainda, né? Deve estar carregando ainda. Agora apareceu aqui, ó, o C5. É isso, né? Isso, clica nele aí. Ele demora um pouquinho mesmo. Vai. Isso. Conectada, regressão. Caiu a internet lá? Voltou tudo. Nós estamos te vendo ainda. Espera aí que eu tô no computador. Eu acho que vai demorar um pouquinho para carregar, porque ele deu uma sumida aqui. Apareceu que a lista específica é inválida. Uhum. Mas vocês entenderam qual que é o caminho, né, gente? Sim. Só... Beleza. Então tá bom. Acho que já deu, né? Conseguiu, né, Alessandro? Deu, né? Mas você entendeu, né, como é que é o caminho aí, né? Sim, achei o caminho sim, professor. Só que eu acho que ele está carregando ainda, que ele deu uma bugada aqui, não está Eu aparecendo acho que mais. você tá pelo celular também, né? Tô. Pode ser que seja Pelo isso. celular eu não consegui entrar, não. Pode ser que seja isso. Pode ser como tem duas conexões, né, logadas, né? Então pode ser Pode que ser isso. seja Depois eu isso. saio e entro, mas eu mandei um ok. Qualquer coisa você vê aí se tá tudo ok. Mas eu tento. Se eu não conseguir abrir o arquivo, aí eu dou um toque. Você vê que você respondeu aqui, tá aqui. Tá respondido aqui, né? Olha lá, você já respondeu. Beleza? Então é isso. Para amanhã, o que eu vou pedir para vocês? Para vocês irem fazendo, né? Como atividade, né? Pesquisas, né? Em diversos sites, né? Sobre acidentes de trabalho ocorridos, né? Não muito relatos não muito grandes, tá? Coisas mais simples, né? Do que ocorreu, que foi a manchete desse acidente. Leia ali a manchete e entenda ali o que aconteceu naquele acidente, tá? Acidentes que aconteceram de fato, né? Que foram noticiados na mídia.
tá bom? Tudo bem? Então amanhã vocês ficam nessa pesquisa aí e na Deu certo, quarta-feira consegui a abrir, gente viu? volta. Isso, beleza. Então o que que eu vou fazer hoje, né? Acabando a aula aqui, encerrando aqui, o que que eu vou fazer? Já vou criar o canal de vocês e já vou subir, criar a pastinha ao C5 nos arquivos e subir essa NBR 1480, beleza? Tudo bom? Ok. Tudo beleza, então. Então fechou. Bom retorno para nós. Qualquer dúvida e informações a gente está no WhatsApp também, tá? Pode mandar por lá. Se quiser conversar, manda aí no privado também que a gente conversa, tá bom? E bola para frente, né? Vamos em frente. Ô, pessoal, não vamos cantar o parabéns pro professor, não? Parabéns só. Verdade, né? Parabéns só no presencial, João. Ah, é? Um bolo, né? Guaranazinho, Porque aí aí, fica com direito a tudo, né? né? Aí a gente comemora o de todos, né? Quem fez aniversário na pandemia aí? Quem mais? Eu Então, aí a gente já comemora o seu também. Quem mais? Ai, professor, eu faço só no Natal. Nossa, espero que já estejamos lá, né? Dois, então. Dois. Eu fiz dia 26 de junho, né? Ah, o seu também foi, então, mais o seu também. Bom, resumindo, vai ter um mega de um bolo, né? Que a gente vai comer com e certeza. a gente comemora tudo lá. Beleza? Pessoal, até amanhã, até quarta, se cuidem, fiquem com Deus. E se vocês já quiserem, daqui a pouquinho, né? Daqui umas 2, 3 horas, vocês quiserem entrar no Teams para visualizar essa pastinha de vocês, já vai estar criada lá, beleza? Tá, aí é só Ok, pra gente dar uma professor. olhadinha Beleza, nela professor. então, para quarta-feira Isso. e E fazer uma pesquisa sobre sobre os acidentes. acidentes que foram noticiados na mídia. O que que aconteceu, onde que foi, como foi. Então, fica essa pesquisinha aí para amanhã para vocês, beleza? Ok, professor. Então, fiquem com Ô, Deus. professor,